Fala pessoal, bom demais? Sejam bem-vindos aí à segunda etapa. A gente vai aqui continuar nosso estudo de movimento. Até então a gente estava vendo os tipos de movimento que as trajetórias eram retas, retilíneas. Agora a gente vai concentrar no movimento quando você está numa situação de curva. Então, movimentos que a trajetória é curvilínea. E a gente vai tratar de uma curva mais especial ainda, porque é mais fácil da gente ficar mexendo com ela quando a curva é uma parte da circunferência, é um comprimento da circunferência. Ela é interessante porque quando você usa uma parte da circunferência aqui, você pode usar as propriedades da circunferência. Aí, lembrando, o que é importante saber de circunferência? A circunferência é a distância em que todo ponto está do centro, todos têm a mesma distância. E essa distância aqui que está do centro a gente chama de raio. Toda circunferência tem a medida aqui do dobro do raio, que a gente chama de diâmetro. Então, de uma ponta até outra ponta da circunferência, isso a gente chama de diâmetro, tá? E toda circunferência, ao você completar uma volta completa, você rodeou aqui o ângulo, uma revolução de 360 graus. Então, a gente vai associar aí ao ângulo, raio, diâmetro, comprimento de circunferência. Esses são os termos que a gente vai usar. Normalmente as curvas que a gente faz na rua ou faz no autódromo, coisas que a gente vai fazer, tratar mais aqui, são pedaços da circunferência. A gente não dá volta completa de uma circunferência não. Então a gente costuma não dar 360 graus para os nossos exercícios e tudo mais. Então normalmente são pedaços. Como são pedaços proporcionais. Então vamos supor que eu tivesse dado meia volta aqui. Então se eu dei meia volta, uma curva aqui que é de meia volta, eu andei na verdade 180 graus. Se eu andei um quarto da volta aqui, ó, um quarto de uma circunferência, eu andei aqui 90 graus. Tudo em relação à proporção dos 360 graus. Só que aqui a gente vai entrar um outro conceitozinho, que a gente não vai mexer muito com graus. A unidade que a gente vai querer mexer é pi radianos. É uma outra forma de se medir graus, é outra forma de se falar. A gente não tem temperatura dada em graus Celsius, a gente pode ter temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. A gente tem distância em metros, distância em milhas, distância em polegadas, então a gente vai variar. Em vez de ser graus, a gente vai mexer com radianos. E a proporção do radiano é o seguinte: 180 graus equivale a 1 pi radiano. Então vai aparecer o pizinho lá, essa letra aí. Então a gente vai mexer com frações desse pi normalmente. Então, por exemplo, se eu tenho 360 graus, eu tenho 2 pi radianos. Então vamos supor que eu fiz aqui uma curva que era 90 graus. Então na verdade 90 graus aqui é a quarta parte de 2π, ou então é a metade de 180, ou é π sobre 2 radianos. Vamos supor que eu estava numa curva em que essa curva aqui fez um ângulo de 45 graus. Passei pela rua aqui e ela era curvilínea, era 45 graus esse ângulo aqui. Então vamos saber quanto que é isso em pi radianos. A gente só monta uma regra de 3 muito simples. O que eu tenho que saber? Que a cada 180 graus eu tenho 1 pi radiano. Então 45 graus vão ser quantos pi radianos? Ou que parte de pi radiano? Então você faz a continha, multiplica cruzados, 180x igual a 45 pi. X então vai ser 45 sobre 180. Você pode simplificar que isso aqui vai dar pi sobre 4 radianos. Radianos então é a unidade que a gente fala, em vez de ser graus a gente chama de radianos, e vai aparecer muito do pi. Esse pi vai estar muito nas respostas. Alguns exercícios ele vai falar assim: considere pi igual a 3,16. Aí você substitui. Se eu não pedir para substituir, a sua resposta tem que estar pi. A explicação do radianos eu vou deixar para a matemática falar para vocês, tá? É algo que talvez vocês vejam comigo, ou vejam com o Adriano, mas talvez vocês vejam comigo lá no ano que vem, lá no segundo ano. Mas é muito útil a gente usar circunferências usando pi radianos, tá? Então, é um pré-requisito para saber. Então, num movimento cuja trajetória é circular, a gente vai usar o conceito de pi radianos, usar os radianos, e vai usar muito do raio. O raio é principalmente algo mais útil para a gente aqui. A distância toda que eu percorrer nesse movimento, que seria aqui a curva, vamos supor que aqui é uma rua, essa distância toda que eu percorrer aqui, ela é uma parte do comprimento, ou seja, uma parte da borda dessa circunferência. Comprimento de circunferência, se eu dou uma volta completa, se eu desse uma voltinha completa aqui, seria 2π vezes o raio. Mas normalmente a gente vai mexer com uma parte da circunferência.
Então vamos supor que eu tivesse feito um ângulo aqui, ó, de 120 graus. 120 graus, ou se eu colocasse isso em π radianos, que eu posso te perguntar também, 120 graus é 2π sobre 3 radianos. Ou um outro. Te falei que eu fiz essa angulação nessa curva, ou que seja assim. Eu quero saber qual que é o tamanho da minha circunferência aqui, o tamanho da borda que eu andei, o tamanho da distância que eu andei. O que eu faço? Eu pego como se fosse considerasse isso tudo, que é 2πr, só que eu não andei tudo, eu andei a terça parte, porque 120 graus é a terça parte de 360. Então eu peguei isso tudo, pego e divido por 3. Então tudo também é uma regra de 3, tudo vai depender da proporção que você está pegando dessa curva. Então aqui, ó, é mais uma revisão de matemática. Então, muito que a gente vai precisar para a física agora. O conceito do raio, que a gente vai usar em muita fórmula. O conceito que é a distância que eu estou andando aqui, é o comprimento dessa borda que eu estou andando. É a distância mesmo lá do chão que eu estou percorrendo. Normalmente eu não dou uma volta completa, normalmente eu dou uma parte dessa volta. Então essa parte está dentro dos 360 graus, ou então está dentro de 2π radianos, que eu vou precisar usar radianos muitas vezes aqui também. E eu considero as partes que eu estou andando. Beleza? Então vão para o conceito físico mesmo, tirando a revisão de matemática. Pegando a ideia na física aqui, a gente está relacionando movimento. Então o movimento tem que ter velocidade. Então quando você está numa curva, você tem velocidade. Você está deslocando espaço lá, está deslocando uma certa distância. Então essa velocidade que aparece aqui, a gente chama de velocidade linear. Ou velocidade tangencial. Tangencial porque ela tangencia a circunferência. Tangenciar é essa circunferência aqui. Quando eu tangencio, eu traço uma reta que toca apenas de um ponto. Então essa reta está tangenciando aqui. Então essa reta tangencia. Então a velocidade ela está sempre tangenciando a circunferência. Então chamou de velocidade linear, que é o tanto de espaço que eu estou percorrendo. O espaço é o pedaço dessa curva, o chão dessa curva. Ou velocidade tangencial, recebe os dois nomes. Eu posso estar no exercício das duas formas, tá? Todo movimento circular tem essa velocidade tangencial. Vai aparecer para a gente aqui o que a gente chama de velocidade angular. Velocidade angular. Isso é uma novidade porque quando a gente está na trajetória reta, a gente não variava o ângulo, a gente sempre estava retinho. Agora que eu estou mexendo com curva, o meu ângulo está variando. Esse ângulo aqui, ó, quando eu comecei uma certa medida, eu variei um certo ângulo. Então eu mexi com um θ aqui de ângulo. Eu variei o ângulo ao longo de um tempo. Então, velocidade angular aqui é a variação do ângulo ao longo do tempo. A diferença é que eu tenho duas velocidades. Eu tenho uma velocidade angular, que é só estar mexendo com o ângulo. Tanto de ângulo que eu variei, já que eu estou numa circunferência, né? Um pedaço da circunferência. A velocidade linear é o tanto de espaço que eu percorri. Então, a velocidade linear é o tanto de distância ou espaço que eu percorri. Então, aparecem esses dois movimentos no movimento circular, essas duas velocidades. Velocidade linear, tangencial, tanto de espaço que eu percorri ao longo do tempo, e a velocidade angular, o tanto de ângulo que eu variei ao longo do tempo. A velocidade aqui é as unidades que a gente conhece, metros por segundo. Aqui a velocidade angular, a gente costuma usar para ângulo o rad, que é o radianos por segundo. Beleza? E por último, em toda circunferência ou em toda curva, sempre vai aparecer a aceleração centrípeta. Uma aceleração que te puxa para o centro. Vou dizer que ela que é a responsável por fazer a curva, porque na verdade quem é responsável é a força centrípeta, quem dá essa ação. A aceleração centrípeta é como se fosse a consequência disso. Mas vamos dizer assim que ela é a culpada, ou seja, toda curva tem aceleração centrípeta. Toda curva tem aceleração centrípeta. Então eu posso falar que em toda curva tem aceleração centrípeta. Não quer dizer que a velocidade está sempre aumentando, porque lembra, a aceleração é quem faz a velocidade aumentar ou diminuir, ou consequência disso. Mas ao fazer a curva apareceu uma aceleração. Lá no velocímetro, você pode estar passando aqui e mantendo sempre o mesmo valor lá, que você está olhando no velocímetro do carro. Mas ao fazer curva, você já pode falar, tem aceleração naquele momento, aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta aqui, a gente vai querer tratar ela como se fosse uma aceleração sempre constante. Então, é uma aceleração que te puxa para o centro da curvatura. É ela que é responsável por
colocar você fazer curva. Porque se você perdesse sem querer essa aceleração centrípeta por algum motivo, você, seria jogado tangenciando a reta ou tangenciando a circunferência, seja jogado longe. É como se fosse assim, olha, quando você está na estrada e tudo mais, está fazendo a curva, e quem é o responsável, mexendo aí com um pouquinho do Marcão, quem é o responsável por você fazer a curva é o atrito. Se você perde o atrito quando você está na curva, tipo, tem uma óleo na pista, se você passa por cima, em vez de você fazer a curva bonitinha, você não vai reto e tipo, bate na vala e morre. É assim mesmo. Ao perder a aceleração centrípeta, você vai reto. Então é a aceleração centrípeta que é a responsável por fazer a curva. Na verdade, é a força centrípeta que depende da aceleração centrípeta. Você entendeu? Então a aceleração centrípeta aqui a gente vai tratar ela como se fosse sempre o mesmo valor. Então ela é dada por uma fórmula, que é a velocidade linear ao quadrado, esse v ao quadrado, dividido pelo raio. Ela depende do seu raio e também da velocidade com que você vem no carro. É por isso que a gente fala assim, olha, cuidado em curvas fechadas, em curvas abertas, como que você vai fazer com a velocidade. Se você está indo muito rápido e faz uma curva fechada significa que sim, o raio dessa curva é muito pequenininha. Se o raio dessa curva é pequena, a sua aceleração centrípeta é muito alta. Você tem muita chance de você perder ali a estabilidade. Agora, por ao contrário, se você vem bem devagarzinho, ou então você está rápido que seja, mas que você faz a curva mais aberta você tem um raio maior, então a aceleração centrípeta é menor. Você tem menos chances de perder ali o atrito, coisa assim. Está relacionado mais com o Marcão do que isso aqui. Mas isso está associado com as questões das curvas. Você sente um pouco mais o tranco quando a curva é fechada e você está rápido. A curva mais suave, mais aberta, menos perigosa. Você sente menos o tranco, menos aquele impacto. Está tudo mais ou menos relacionado com essa parte aqui da física, tá? Então, em todo movimento que tem uma trajetória circular ou um pedaço dessa circunferência, sempre vai aparecer esses três conceitos: velocidade linear, velocidade angular e aceleração centrípeta, tá? A gente vai tratar aqui sempre de um caso... a gente vai tratar de dois movimentos circulares que existem. Pode existir o movimento circular variado e o movimento circular uniforme. Variado significa o seguinte, que a sua velocidade está variando. Então é como se você entrasse na curva aqui, tipo a velocidade de 60 por hora, pisasse no acelerador na hora da curva e saísse com uma velocidade de 90 por hora. Então se você variou a sua velocidade, você teve uma aceleração que contribuiu para isso. Lembra, você está na curva, tem aceleração? Tem. Qual? Primeiramente, a centrípeta. Toda aceleração centrípeta vai te apontar para o centro. Tá lá? Beleza. Agora, eu tenho que aumentar minha velocidade. Quem faz aumentar a velocidade aqui não é a centrípeta. A centrípeta só faz você deslocar, tá? Só faz você ter outro deslocamento. Quem faz alterar essa velocidade aqui, ou o módulo dela, é simplesmente a aceleração tangencial. Lembrando que a tangente, que é o que está tangenciando aqui e tudo mais, tangenciando a circunferência. Essa aceleração tangencial ela acompanha a velocidade, o vetor da velocidade. Então ela é quem faz aumentar. A aceleração centrípeta, então, ela não faz aumentar nem diminuir a velocidade, ela faz só alterar a direção dessa velocidade, tá? Então, numa curva em que eu não tenho aceleração tangencial, eu só tenho aceleração centrípeta, porque toda curva só tem aceleração centrípeta, mas no caso que eu só tenha ela, a velocidade manteve igual, cheguei com 60, saí da curva com 60, então eu não tenho aceleração tangencial, eu só tenho aqui a aceleração centrípeta. Significa então que o movimento é uniforme, a mesma velocidade permaneceu constante. A gente vai concentrar no movimento circular uniforme, no MCU, sempre nisso aqui. Aqui, muito menos, tá? Então, vamos concentrar no MCU aqui. Então, entrando aqui no movimento circular uniforme, a gente vai ver que toda vez que você faz um movimento circular, se você completa uma volta toda e começa a fazer aquelas coisas repetitivamente, a gente entra num ciclo. A gente entra em coisas periódicas, em coisas repetitivas. Em movimentos, em situações repetitivas e cíclicas e tudo mais, periódicas, a gente tem dois conceitozinhos muito importantes de saber. Pensa que você tem um relógio. Seu relógio não dá uma volta completa nos segundos em 60 segundos? Ele não dá uma volta completa nos minutos em 60 minutos? Ele não dá uma volta completa nas horas em 12 horas? Então esse tempo que esse ponteiro demora para dar uma volta completa, e ele vai ficar dando uma volta completa eternamente até a bateria acabar. Então ele está no movimento cíclico, que todos os dias tem a mesma quantidade de segundos, minutos e horas. Então você vai ter aqui um período que seria o quê? O tempo para dar uma volta completa. Então um período que a gente chama de T grande aqui. Esse período pode ser em segundos, minutos, horas, depende.
Normalmente a gente sempre vai usar ele em segundos no sistema internacional. Então olha, quanto tempo demora para o ponteiro de segundos dar uma volta completa? 60 segundos. Então o período do ponteiro de segundos é de 60 segundos. O período do ponteiro de minutos são 60 minutos. Mas se eu fosse pegar e colocado em segundos, é 60 vezes 60, 3.600 segundos, que é o período para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa. Vamos pegar uma outra situação. Vamos supor que eu estou rodando a bolsinha aqui. Estou rodando a bolsinha e eu demoro aqui 20 segundos para dar uma volta completa, né? Tipo, essa bolsinha demora muito. Não, vou colocar assim, 2 segundos para dar uma volta completa. Rodei, demorou 2 segundos para dar uma volta completa. Então, o período desse movimento é de 2 segundos, que é uma volta completa. Então, se eu falo assim, olha, numa situação circular aí, o objeto, o corpo, ele demora 5 segundos para dar meia volta. Então, qual que é o período desse corpo? Se é 5 segundos meia volta, se fosse uma volta completa, seria 10 segundos. Então, o período desse corpo é 10 segundos. Então, você sempre tem que pensar na volta completa. Por exemplo, um corpo demora aí 10 segundos para dar uma volta completa. O período dele é 10 segundos. Um corpo demora aí 4 segundos para dar 1/4 de volta. Se é 1/4 de volta em 4 segundos, se é para dar uma volta completa, eu tenho que pegar esse 1/4 e multiplicar por 4. Então são 16 segundos. De novo, um corpo demora aí 20 segundos para dar 1/3 de volta completa. Se é 1/3, então tem que multiplicar por 3 para dar uma volta completa. Então se era em 20 segundos, ela demora 60 segundos. Pegou a ideia, né? Então o período é o tempo para dar uma volta completa. Agora, a quantidade de voltas que eu dei num certo tempo, isso eu chamo de frequência. Então, o número de voltas ao longo de um certo tempo. Então, vamos supor que eu estou rodando a bolsinha aqui e demoro e dou 20 voltas em 2 segundos. Dou 20 voltas, daí contei aqui, 20 voltas em 2 segundos. Isso me dá uma frequência de 10 voltas por segundo. Se eu faço alguma coisa assim, voltas ou rotações, ciclos por segundo, em 1 segundo, a gente chama isso de hertz. A unidade hertz aqui é quando o seu tempo é em segundos. Mas eu posso usar outro também, eu posso usar as rotações por minuto, que o motor gosta muito. Então vamos supor que o motor demora ali, 60 rotações por minuto. Então se é rotações por minuto, significa que ele deu 60 rotações em 60 segundos, que é o que ele está querendo dizer. Na maioria dos casos, na verdade, em todas as formas, a gente precisa que esteja em hertz, a gente precisa que seja transformado em segundos. Então você vai precisar transformar para mim. Então, por exemplo, vamos supor que você tem a batida do seu coração, você está apaixonado e está lá 120 BPM, está assim, muito assim, 120 BPM são 120 batimentos por minuto. Então são 120 batimentos a cada 60 segundos. Então, na verdade, você deu 2 batimentos por segundo. Então, até é o seguinte, vamos supor que seu coração acelerou demais quando viu aquela pessoa bonita passando. Aquela pessoa amada, desejada, tchutchuca. Então, quando você faz o seu coração disparar e fala assim, nossa, agora ele está disparando 6 batimentos por segundo. Então, qual que é o BPM desse seu coração? Se ele é 6, ele é o triplo, né? Se ele é o triplo, ele é 360 BPM. Seu coração, se está a 360 BPM, você teve um infarto, você já morreu, já era, foi pro saco. Então, cuidado com a tchutchuca. Então isso é frequência e período. Frequência é o número de voltas que dá no certo tempo, período é a quantidade de tempo para dar uma volta completa. Os dois se relacionam. Frequência é o inverso de período. Eu consigo uma formulazinha bonitinha para relacionar eles. Lembrando que sempre prefira colocar o período em segundos e a frequência em hertz, tá? Vamos parar por aqui porque eu já falei demais, a aula de hoje vai ficar pesada. Próxima aula a gente começa a ver o estudo do movimento circular uniforme, mexendo com velocidade, linear, angular, aceleração centrípeta, beleza? Então, boa segundinha para nós aí.